Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Júnior Urso não joga domingo, é definitivo? Parece que não joga, não. Parece que não joga, não. O Corinthians está escondendo, tem essa carta aí na manga, vai tentar segurar essa informação até o final, porque o Júnior Urso é um jogador importantíssimo para o Corinthians. Ele é um jogador, muita gente aqui está dizendo que ele é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Então, se ele não puder jogar mesmo, mais uma vez vai ser um problema. Agora, o Corinthians, o Mano falou, o time está cheio de volante, mas não tem ninguém para substituir o Júnior Urso. Tem lá o Thiaguinho, tem lá o Richard, o Ramiro. Para mim, a melhor solução seria o Ramiro. Então, o Sornosa que pode jogar de segundo volante? Não, mas aí você já vai tirar, você vai tirar muito... Bota o Ramiro, bota o Ramiro, bota o Ramiro. Eu colocaria Ralf, Ramiro, Pedrinho, Jadson, Sornosa e lá na frente o Gustavo. Pedrinho tá tiraria bem. o Cleison Pedrinho do tá time, bem tá com o Carilli. O Pascoal. do time, não dá. Eu tiraria. Não dá pra tirar. Tá louco, o melhor do time. Não, Tá maluco. Não, Cleison não. Eu não acho. Jogar com Jadson e Sornosa não dá, Eu acho que o Cleison tá jogando bem. Fica muito... Pascoal, capítulo. Então isso, tudo bem. Então vamos colocar Jadson o e Sornosa Pedrinho, o brigando por uma Cleison posição. aberto na esquerda e centralizado eu colocaria o Sornosa e não o Jado. Aí pode ser. Pascoal, é Aí 100% sim. de certeza o Júnior Urso não joga? 100% a gente vai saber no domingo, mas 99%. Você conversou lá com aquele nosso amigo? E ele falou isso? 100% a gente vai saber domingo. 4h15, 4h03. Hoje eu Quando o diria juiz para apitar, você que né? são 99% a possibilidade dele não jogar. Como diz o Mano, enquanto há 1% a vida. Com quem eu conversei no Corinthians me disse que ele não vai jogar. Ele já tinha me dito Enquanto ontem... houver 1% de chance, tenha 99% de fé, pastor. Jesus amado. Isso aí eu vi no caminhão Bonito, hoje. né? Olha, Nem um o caminhão, os caras escrevem mais Tem um caminhão na minha frente, hoje estava escrito isso. Mas é verdade, velho. Não, porque em São Paulo Vocês são dizem que a céticos, rua que ele mora é escrito no capacete estacionamento, dele. Caminhão. E aí ele anotava tudo. São muito céticos, cara. É verdade isso? Vamos ao vivo vamos lá pro CT Joaquim Grava com o André Cavalcante, que o Andrezão tá ao vivo lá do CT Joaquim Grava. E vamos já perguntar. Ô André Cavalcante, Júnior Urso não joga domingo mesmo? Tudo bem, Beija? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Olha, só não dá pra cravar que ele é desfalque mesmo, porque ele é um jogador, como disse aí o Fábio Sormani, muito importante pra equipe, muito considerado pela comissão técnica alvinegra, um cara fundamental pro esquema tático do Carille. Por isso não dá pra cravar que ele é desfalque. A comissão técnica vai aguardar até o último instante, vai segurar essa informação e se ele melhorar, por exemplo, de sábado pra domingo, mesmo tendo perdido todos os últimos treinamentos desde domingo, é capaz sim do Júnior Urso ir para o sacrifício e pintar no jogo, de repente ficar ali no banco de reservas até para mexer com o lado da estratégia, o lado do São Paulo da estratégia para essa final do Campeonato Paulista. Mas, repito, muito pouco provável que ele vá para o jogo. Ele foi substituído ainda na primeira partida da final, no primeiro tempo ali, no Morumbi, sentindo dores na virilha direita e desde então tem feito o tratamento. Mas, como eu disse, perdeu todos esses treinamentos, só fazendo tratamento na parte interna do CT. E aí o Fábio Carille tem duas opções para substituir o Júnior Urso. O Richard numa opção mais defensiva, mais preocupada com a marcação, com a proteção à defesa. E o Ramiro, uma opção mais ofensiva, de posse de bola, de articulação das jogadas no comando do ataque. E eu acho que o Carille vai segurar a onda mesmo até momentos antes da partida para definir, para revelar, melhor dizendo, essa escalação. A notícia ruim da semana ficou por conta justamente dessa ausência do Júnior Urso, muito provavelmente o desfalque do Júnior Urso. E a notícia boa, a recuperação do Danilo Avelar, que tinha sido desfalque nos dois últimos jogos, também na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. Ele sentia dores no joelho esquerdo, mas o Danilo Avelar participou dos últimos 3 treinos com bola, hoje deu entrevista coletiva, tá tudo certo com o Danilo Avelar, vai pro jogo e será titular, apesar do Carlos Augusto ter sido utilizado pelo Carille, ter dado conta do recado, mas o Danilo Avelar nesse momento tá bem à
à frente do Carlos Augusto. Conseguiu uma boa recuperação aqui no clube, depois de muitas críticas. Hoje o Avelar, titular absoluto da equipe. Mais cedo, aqui mesmo no CT Joaquim Grava, tivemos entrevistas coletivas do goleiro Cássio, ídolo da torcida, e do próprio Danilo Avelar. Vamos ouvir alguns trechos do que disseram os jogadores corintianos. O trabalho da preparação de pênalti não é de agora, é ainda do tempo de anos atrás, quando era o Mauri. Acho que começou mais quando o Fábio assumiu. Acho que essa questão de cobrança de pênalti eu deixo mais a cargo dos treinadores de goleiro. Hoje, os treinadores de goleiros cuidam dessa situação para mim, me ajuda. Eu não gosto muito de ficar, eles me deixam bem a par do que pode acontecer, as características, os vídeos. Então, até por não perder o foco. E espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair com o título, mas no tempo normal, se possível não for para os pênaltis, vai ser melhor. Eu acho que o time do São Paulo é uma mescla, né? Se a gente for parar para olhar assim, em cada posição tem um ou dois jogadores que são mais experientes, e tem jogadores também, no banco tem bastante jogadores experientes que nesse momento, acredito que os jogadores mais velhos devem chegar nos mais novos para passar coisas positivas, até que pelo menos aqui no Corinthians foi comigo assim. Então, do meu ponto de vista, se equivale. Eu acho que assim, nós temos que aproveitar toda a atmosfera que nós temos. Nós vamos jogar na nossa casa, na frente da nossa torcida, e nossa torcida, acho que não precisa nem falar, vai apoiar o time nos 90 minutos, no tempo que for preciso, e nós temos que dar a vida dentro de campo. É difícil falar, porque muitas vezes o ataque fez gol e a gente não conseguiu não tomar. A gente acabou tomando gols, então às vezes acontece, mas a gente vê os nossos atacantes e a falta de gols também não se deve também só aos atacantes. Nosso time bem tranquilo quanto a isso, vem trabalhando. Lógico que é fazer gol, esperamos que a gente possa acabar com esse jejum na final agora, mas tem que trabalhar. Não adianta a gente também fazer um bicho de 7 cabeças ou achar... Eu acho que às vezes as críticas, assim, não é questão de não ser crítico, cada um tem direito de ter sua opinião, mas eu acho que uma crítica, como é que crítica, o time está na final do campeonato, querendo ou não, pode na quarta-feira a Copa do Brasil, já classificou Sul-Americana, quando o campeão argentino passou, tem totais condições de reverter o resultado que perdeu contra o Chapecoense. Então eu entendo assim, mas eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que nós temos jogadores importantes. Pelo histórico que o Corinthians sempre teve de títulos, né, de todo ano ter essa ambição de ganhar títulos, foi por isso que eu almejei vir para o Corinthians para conseguir ganhar títulos. Então, nada mais justo ter essa cobrança interna e externa, porque o Corinthians acabou sendo acostumado com títulos. Então, se estamos na final, porque merecemos, independente de como chegamos. Então, acredito que tem que acreditar sim, pelo respeito que a camisa impõe também diante de toda a situação. Assim, jogar melhor ou não é uma questão que vai envolver o momento. Assim, a diferença é que você jogar diante da nossa torcida, acredito que nenhum outro time consegue ter essa atmosfera que a gente tem e a gente sente. Então, sim, é uma força maior, é um 12º jogador, nosso torcedor. Isso é muito importante, até conseguir ter a decisão, o segundo jogo da decisão em casa é uma vantagem sim, mas nada adianta a gente ter a torcida empurrando se nós, jogadores, não pôr a atitude dentro de campo. Não, temi porque, poxa, eu ouço o campeonato inteiro, agora na hora de comer o filé mignon eu vou ficar fora, né? Todo mundo quer disputar uma final, quer estar ali, marcar presença, marcar história no clube, e comigo não foi diferente. Fiquei chateado, porém, né, não somos uma máquina, somos seres humanos que temos, né, problemas de exigência de física, mas é passado, consegui estar bem, né, para o próximo jogo e espero corresponder em campo. Tá aí, portanto, a palavra do Danilo Avelar e também a palavra do goleiro Cássio. Nesta sexta-feira, na movimentação aqui no CT, deu para notar uma atenção especial da comissão técnica com o miolo de zaga. O Manuel fez um trabalho à parte dos demais jogadores, de preparação física. A gente até imaginou que pudesse ser algum tipo de lesão, alguma preocupação maior, mas foi só um trabalho específico mesmo para o Manuel, que não treinou com bola hoje. Nessa que foi a última atividade aberta para os jornalistas. Amanhã
amanhã o treinamento é fechado. E o Henrique não saiu da parte interna do CT. O Henrique está com alto índice de desgaste. É o jogador corintiano que mais atuou nessa temporada 2019. Vem de 11 jogos seguidos e por isso o Henrique foi preservado do treino de hoje. Pode até ser preservado do treino de amanhã, mas vai para o jogo. Os dois vão para o jogo, tanto o Henrique quanto o Manuel. Além dessa atenção especial com a defesa, também teve uma atenção especial, evidentemente, obviamente, com o ataque. O Carille esboçou ali uma atividade de ataque contra a defesa, 3 jogadores de ataque contra 2 de defesa, repetiu e muito as finalizações. E em determinado momento, o próprio Carille serviu algumas bolas para finalizações do Gustagol. Isso porque, vale a gente reforçar aqui, o Corinthians não marca um golzinho sequer há 4 jogos ou 417 minutos, um jejum que está incômodo por aqui e o Carille, o Gustagol, os jogadores do Corinthians querem acabar com esse jejum até para ficar mais fácil, mais tranquila a situação para a conquista do título paulista, para não depender dos pênaltis e quem sabe de mais uma grande atuação do goleiro Cássio, apesar das penalidades estarem sendo estudadas nesse momento pelo Departamento de Inteligência do Corinthians e as cobranças são paulinas também estão sendo estudadas pelo próprio goleiro Cássio. Beija. Ô, André Cavalcante, eu tô pensando em domingo ir para São Paulo para assistir esse jogo. Há ingressos disponíveis ainda ou nada mais, André? Não foi divulgada nenhuma parcial de ingressos ainda pelo clube, deve estar para sair nos próximos instantes, mas vai ser difícil, Benjaí. Para conseguir ingresso para esse jogo, precisa ser sócio-torcedor e ter aquela prioridade, né, para a compra dos ingressos. A procura muito grande e ingressos esgotados nesse momento que a gente tem de informação, apenas camarotes, aqueles ingressos mais salgados. Quem tem muito dinheiro para desembolsar para um jogo como esse, aí pode comprar de última hora. Agora, bilheteria ou entrar na internet, não vai achar nesse momento. Fico te devendo a informação exata da venda antecipada de ingressos, mas com certeza teremos aí um público perto de 44, 45 mil pessoas, capacidade máxima, até com a possibilidade, Benja, de recorde de público na Arena em Itaquera, porque nesses jogos, né, clássicos paulistas, vale a gente lembrar, por determinação do Ministério Público, o Corinthians não abre espaço para a torcida visitante. Apenas a torcida do Corinthians estará lá na arena. Então, o Corinthians tem mais espaço, não precisa fazer aquela separação para receber a torcida visitante. Aquilo acaba tirando alguns lugares disponíveis. Dessa vez não vai acontecer, então existe uma chance aí de bater um público de 45 mil pessoas, de repente, até quebra de recorde de público. Bom, então tá bom, André Cavalcante, você me desanimou, então significa que eu nem pego passagem para domingo, então. Desisto, o que você quis dizer para eu ficar aqui? Ou gasta uma grana e compra um camarote. Vai de graça. Boa, André! Boa, Aí, agora, gigante. Jantou. Gigante agora te dá uma jantada agora. Um assovio da face da terra. Ele veio aqui com esse papinho de essa carinha de carinha triste. Ver se alguém oferece ingresso. Como é que ele vai pagar esse ingresso? Com abraço, óbvio. Com abraço. Isso aí foi para puxar o gancho de um assunto. Gancho? Porque ingresso eu tenho, já comprei. Já? E eu compro. Eu não cartero, porque como eu não vou a trabalho, compro. Não uso carteirinha, não. É verdade. Falei nada. Não, mas é verdade. Só fez um. O Mano tem outras fontes ali. Eu não uso a minha carteirinha da CESP se não vou a trabalho. Se até eu vou até porque não pode mais. jogo com meus filhos, pago. Credenciamento agora Até porque não pode mais. Vai com os dois? Viu? Os ingressos já estão esgotados. Credenciamento com a carteira da CESP não faz mais. Não, mas eu também. Só se você for trabalhar e registrar. Mas eu nunca faço. Aqueles caras que. Não, mas eu nunca faço quando eu não vou trabalhar. É, a farra do boi acabou. Seu amigão tirava a carteirinha lá, entrava, ó, esquece. Pra mim, farra do boi nunca teve. Ô, André Cavalcante, um grande abraço pra você aí, tá bom? Valeu, beijo, abração. Boa, André. Valeu, Andrezão. Boa, André. Boa. Quadrou bem. Agora nós vamos direto pro CT do São Paulo. Com ele. Agora eu vou chamar o homem que deu o sorriso mais simpático, o Amaury Júnior da Crônica Esportiva, Fernando Caetano. É outro ridículo. Ó, com eco, hein? Salve, beija! Tudo bem, amigos do Fox Sports Rádio? Sempre uma alegria participar com vocês do programa. Beija!
Peraí, Fernando Caetano. Peraí, Fernando. Amigo, estamos aqui, ó. Peraí. Abre aqui, vamos fazer uma homenagem ao Fernando Caetano. Nós vamos fazer o coral de sorrisos Fernando Caetano em homenagem a ele. 1, 2 e já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora fala, Fernando. Legal, Beija. Muito obrigado pela homenagem nessa sexta-feira santa. Tô aqui participando do Fox Sports Rádio. Daqui a pouco também vou comer um bacalhau. Pois é, Beija, estamos aqui no treino do São Paulo, terminou agora há pouco a atividade fechada para a imprensa, o técnico Cuca está escondendo o jogo. A gente já sabe, né, que o Pablo ontem passou por uma cirurgia, retirou um cisto da região lombar aqui das costas. O Pablo... Hoje, inclusive, ele já recebeu alta, voltou até o CT da Barra Funda, onde mora, onde vive o Pablo, acompanhou parte do treinamento, tá tudo bem com o Pablo, vai precisar aí de 6 a 8 semanas de recuperação. E sem o Pablo, então, o Cuca tá trabalhando com as possibilidades que ele tem para o ataque. Será que vai o Gonzalo Carneiro, uruguaio, que não tem ido bem, né? A torcida tem pegado bastante no pé do jogador uruguaio. Tem também a possibilidade do Everton Felipe improvisado ali no ataque. Enfim, são situações aí que o técnico Cuca trabalhou durante a semana e o São Paulo ainda segue aguardando a recuperação do Lisieiro, que sente dores por conta de um edema na coxa. O Lisieiro segue em tratamento intensivo e é dúvida. Se não tiver condições de jogar, o Cuca testou o Jusilei como volante no meio-campo, na vaga do Lisieiro, e também tem a possibilidade aí do Hernanes, mas o Hernanes a gente sabe que não está 100% fisicamente, está voltando agora de 4 semanas de recuperação de uma lesão muscular, então o Hernanes de repente pode ser guardado para entrar durante a partida. Aliás, em tom de brincadeira, né, o Cuca foi perguntado: ô Cuca, o Hernanes está apto para começar como titular? Aí o Cuca brincou: olha, apto para começar ele tá, eu não sei se ele consegue terminar. E aí o Cuca, em tom de brincadeira, disse: eu vou ver o que é mais importante, se é mais importante já ter o Hernanes desde o início ou se é mais importante contar com o Hernanes como uma opção no banco de reservas para entrar durante a partida. Então, o Cuca está escondendo o jogo. Agora há pouco, o técnico São Paulino deu entrevista coletiva. Então, amigos do Fox Sports Rádio, vamos aproveitar agora e ouvir e ver um trecho da entrevista coletiva do técnico Cuca do São Paulo Futebol Clube. Bem, a semana para nós foi boa, deu para, ainda faltando um dia, que amanhã a gente também vai trabalhar taticamente, deu para trabalhar algumas variações dentro dos treinamentos. Uma delas foi com o Jusilei, a outra foi a manutenção do time que jogou a partida de domingo, e uma terceira que nós trabalhamos também foi com os jogadores mais experientes participando. Então a gente vai avaliar bem aonde que o time se encaixa melhor para essa decisão, medindo todos os prós e contras, né? E quanto à postura do Corinthians, a gente tem visto um Corinthians jogando em casa, marcando pressão, o Corinthians propondo o jogo, e a gente imagina que eles vão manter esse estilo de jogo. Bem, os jogadores de ataque, lógico que nós trabalhamos pós-treino sempre complemento com finalizações, né? Não é chute a gol, é criação de jogada e finalizações. Teve um treino inteiro que foi o principal alvo nosso, a finalização, né? Não é que eles não tenham a vontade de fazer gol, que às vezes a bola não está aparecendo na condição ideal para se fazer o gol, né? Ainda que a gente tenha criado umas meia dúzia de chances no último jogo, a gente tem que melhorar o nosso poder de criação também. E isso é um fator que ele vem com trabalho. Não tem como você, numa mudança de time, uma mudança radical como foi feita, você em um mês achar que já está tudo pronto. Isso requer muito mais tempo que isso. Às vezes requer um ano, às vezes mais que um ano. A gente está colhendo já o fruto recém-plantado. Tomara que a gente consiga ser campeão, mas tem muita coisa ainda a andar.
em todos os sentidos, né? Principalmente essa experiência que esses jogadores vão pegar, e jogando junto eles vão ter uma condição de se conhecerem melhor, saber o que o jogador gosta de que tipo de passe. Isso aí é o conjunto, é o passar dos jogos, dos treinamentos que eles vão adquirindo. Não é num mês, como eles estão, 1 mês e meio, que você vai ter tudo isso já dos meninos. Na verdade, assim, eu sou o que menos merece alguma comemoração, porque o Mancini trabalhou muito mais tempo do que eu, foi quem revelou todos esses meninos. Lógico, foi feito um projeto em cima disso, mas foi executado pelo Mancini, isso que é importante, né? Não pelo Mancini, pelo Carlinhos, pelo Raí, pelo Pássaro, por todos, né? E foi muito bom a execução que ele fez do projeto, tanto que ele está comigo até agora, ainda participando disso. Então, os méritos maiores, se vier a acontecer a nossa vitória, é dele, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito e quero muito ser campeão para o São Paulo, mais do que para mim, Cuca. Portanto, esse é um trecho da entrevista do técnico Cuca, que aconteceu agora há pouco. Para terminar, Benja, uma provável escalação do São Paulo teria o goleiro Thiago Volpi, pela direita, na lateral, Hudson, dupla de zaga, o Arboleda ao lado do Bruno Alves, pela esquerda, o Reinaldo. Na defesa, sem novidades. Aí no meio-campo, caso o Lisieiro não tenha condições, o Jusilei deve jogar. Eu acho muito difícil o Lisieiro se recuperar. Então, estou apostando aí na entrada do Jusilei, ao lado do Luan e do Igor Gomes. E aí, completando a parte ofensiva, o Antony pelo lado direito, o Everton pelo lado esquerdo e o Everton Felipe como provável homem de referência no ataque na vaga do Gonzalo Carneiro. E tudo indica, então, que o Hernanes deva ficar como opção no banco de reservas para entrar durante a partida, o Benja e amigos do Fox Rádio. Bom, temos muitos assuntos para discutir dessa final. Muitas informações do André Cavalcante, muitas informações do Fernando Caetano. Então, antes de me despedir do Fernando Caetano lá do CT de São Paulo, Fernando Caetano, você é de Marília, né? Isso. Outro dia eu vi Marilhense. Outro dia eu sigo você nas suas redes sociais, tinha uma festa lá, um churrasco na casa da tua família. Rapaz, eu vi você cantando Galopeira. Essa aí foi a música que a gente andou ensaiando porque a gente ia para o Paraguai para cobrir o Atlético Mineiro há uns 15 dias, então a gente brincou ali com os amigos da Galopeira. Acabou o fôlego. Fernando Caetano, bom demais. Vitor. Esse cara é bom demais. Ô, valeu, Fernando Caetano. Um abração pra você, parabéns. Além de ser um baita profissional, você é um cara carismático demais. Abração, Fernando Caetano, valeu. Valeu, Benja. Valeu. Bom, olha, temos muitas informações aí. Mas pergunto pra vocês, quem sai perdendo em termos de desfalque? Corinthians. São Paulo não tem Lisieiro e não tem Pablo. Corinthians não tem Júnior Urso. Ele tá colocando. Deixa ele falar. Colocando a questão. Tá respondendo. Colocando a questão. Se você não aguenta a pressão, vai pra lá. Não é pressão. Abre um canal no YouTube e fala sozinho. Ele tá fazendo como bom apresentador. Faz um programa na praia, lá nos lugares que você gosta de ir sozinho. Como bom apresentador, vai lá. ele está colocando a questão para que as pessoas em casa, inclusive, entendeu? Possam entender quais são os desfalques. Com a canga que você usa rosa lá, não sei o que, vai pra lá. Aí o Benja estava falando, então continua, Júnior, por favor, Júnior Urso. O Corinthians não tem Júnior Urso, o São Paulo não tem Lisieiro e Pablo. Quem sofre mais no domingo com esses desfalques? Flávio Gomes. Obrigado, a pergunta é para mim. Tá? Claro, fique à vontade, imagina. Não precisa se antecipar. Não, fica à vontade, fale uma hora sozinho. Não falarei uma hora. Uma hora eu conto a história do mundo. Gente, com esse cara é rápido. Então ótimo. Então toma. Deixa ele responder. Você quer a história do mundo com Flávio Gomes. É o Galo da Madrugada, deixa ele falar. Eu acho que o Corinthians perde mais. Corinthians perde mais. O Corinthians, pra mim, teve no Júnior Urso o melhor jogador do Campeonato Paulista. Eu acho que foi mais até do que o Cleison. Foi o cara que deu estabilidade para o meio de campo do Corinthians. É um volante que o Corinthians estava precisando. Compra volante um em cima do outro, nenhum dá certo. Esse deu. E eu acho que o Corinthians vai perde mais porque o Lisieiro é um jogador bom, mas não acho tão importante para o São Paulo. Dá para substituir.
E o Pablo já não jogou a primeira partida da final, quer dizer, e não vinha jogando muito bem. Não acho que é um jogador que nesse momento... Aqui, se fosse aquele Pablo que jogou no ano passado tão bem pelo Atlético Paranaense, mas ele só começou bem no São Paulo, 2 ou 3 jogos, depois não emplacou. Então, para mim, o Corinthians é que perde mais. Ô, Sormani, pro Flavinho é o Corinthians, para você. Benja, o fato de o São Paulo não poder contar com o Pablo vai pesar bastante, até porque o substituto dele inexiste, né? O Carneiro é um jogador da posição e não é um jogador que se firmou até agora. O Júnior Urso é importante? É. O Pablo também é. Eu acho que o Corinthians tem mais opções. O Pablo fez, sem querer sacanear nada, desqualificar nada. Mas o Pablo só fez um gol no São Paulo, não foi? Não, acho que fez mais. O Pablo... Não, fez mais. Fez mais. Muito mais? Sabe as assistências que ele deu também? Isso é o que eu estou falando. Assim, lógico, não são só os gols. O Pablo fez gol contra o Ituano. Então, eu acho que o Corinthians tem mais opções para a posição do que o São Paulo não tem ninguém. 4 gols. 15 jogos. Em 15 jogos. O São Paulo não tem ninguém. Tem o Carneiro que não emplaca, não vai. Já estão falando até em improvisar, porque não tem um jogador para posição. O Corinthians tem, ele pode colocar o Ramiro, ele pode colocar o Thiaguinho, tem o próprio Richard que já jogou ali. Não fala isso. Não. Mas cara, ele te ouve. Embora eu reconheça a importância do Júnior Urso aí. Eu acho que quem sai perdendo mais nessa história é o São Paulo. Eu também concordo. É o São Paulo que sai perdendo, porque o Pablo não tem substituto. Tem. E o Lisieiro, você tira o Lisieiro do time do São Paulo para botar o Hernanes? Tudo bem. Legal, vai jogar. Entendeu? Mas pra botar o Jusilei... Mas meia bomba também. Não, mas pra botar o Jusilei, perde o melhor do São Paulo, que é a saída de bola com o jogador com a qualidade dele. Então eu acho que é o seguinte, perde muito o São Paulo. Quem perde mais é o São Paulo, com esses 2 desfalques que terá pra decisão do campeonato. O Flavinho é o Corinthians, pro Sormani e pro Pascoalzito é o São Paulo e pro você, meu menino? Nessa eu tô com o Flavinho, Benja. Eu acho que o Júnior Urso ele consegue transformar o patamar do meio campo do Corinthians. O Júnior Urso é aquele jogador que dá aquela vazão, aquele cara que tem uma distribuição de bola, aquele cara que aparece como um fator surpresa na intermediária do adversário. É um cara que conseguiu desafogar o futebol do Sornosa, é um cara que deu mais liberdade para que o Wagner Love, de um lado, assim como o Cleison do outro, pudessem atacar um pouco mais, porque ele consegue vir com a bola dominada ali com qualidade. Não que o Lisieiro não consiga, ele também tem sido decisivo para o São Paulo nas partidas que ele jogou. Assim como o Pablo, que não está tão bem como ele esteve o ano passado no Atlético Paranaense, também vai fazer falta, mas comparado um lado com o outro, eu acho que o Corinthians sai perdendo. Bom, então empatou 2-2. Aí o Mano Você, o que você acha? Eu acho que é o São Paulo. Então deu 3-2. São Paulo perde, né? O Mano acha o Corinthians, Flavinho o Corinthians, você São Paulo e eu São Paulo. Agora, voltando ao assunto. Ô, Pascoal, você... Foi. Você queimou o Facincante, pô. Esqueceu do Facincante. Não, tô tranquilo. Fala, Pedro! Ele fica magoado. Culpa do outro, fica inventando apelido idiota aí agora. É Lipe. Não, Lipe é o teu nariz. Olha lá, tá vendo? Vai, fala do jogo. Pra mim, o Corinthians perde mais pelo seguinte. Eu acho o Júnior Urso o jogador mais decisivo do Campeonato Paulista. O cara mais regular, o cara que mudou em alguns poucos jogos a forma do Corinthians jogar. Se o Corinthians teve alguma coisa diferente, passou pelo pé do Júnior Urso. Claro que o Lisieiro é muito importante no sistema coletivo do São Paulo, mas, por exemplo, o Corinthians, para mim, não tem substituto para o Júnior Urso, com a mesma característica e qualidade. O São Paulo tem o Hernanes. O Hernanes faz muito bem, mas fisicamente ele não tá legal, mas tem o Hernanes. Tem um cara, tem uma válvula de escape no banco de reservas a substituir muito bem o Lisieiro. E quanto ao Pablo, o São Paulo consegue se virar muito bem sem esse centroavante. Essa entrada do Everton Felipe, por exemplo, é muito importante. Ele pode fazer essas vezes de ser um falso 9, de trocar de posição em alguns momentos durante o jogo. O Antony pode vir por dentro para surpreender um adversário. O próprio Everton também. Vai depender muito daquilo que o Cuca conseguiu trabalhar ao longo da semana. Então o São Paulo tem peças para substituir esses jogadores que são desfalques. Então a minha visão é que o Corinthians, pelo diferencial, pela importância, pela engrenagem que foi na equipe do Corinthians, o Júnior Urso é uma perda muito mais significativa do que esses dois jogadores. Perda! Você mandou perca, hein? Lógico que não. Pascoal? Lógico que não. Eu tô aqui. Você tá dizendo, eu tô aqui tentando prestar atenção, mas eu queria o VAR pra ver se dá. Pode o VAR lá. Pode Eu não entendi muito bem. Eu pode ter VAR. Eu acho que precisa do VAR. Antes ele tinha falado, olha, o machucou um pouco o meu ouvido a hora que ele tava falando. Você não prestou atenção, que antes ele falou um pouco, antes ele falou, o Corinthians tem menos chance. Não. Ô, Pascoal, você acredita que Cuca ou Fábio Carille podem
aparecer com alguma surpresa no domingo? Ah, eu não duvido nada. Não duvido nada, até porque o Carille, quando se viu acuado, se viu com um time que não funcionava, um time que não jogava, contra o Palmeiras, no ano passado, o que ele fez? Montou aquela linha de 4, com nenhum centroavante, né? Nenhum centroavante, foi o que eu notei na... Na hora que entrou em campo, foi 2 linhas de 4. Com o jogador. Deixa o Pascoal explicar, gente. Um pouquinho de cultura. Quando o Corinthians se viu acuado, com muitas dificuldades, até para fazer gols, ele montou uma estrutura com a possibilidade de jogadores mais leves à frente. Eu não tinha centroavante, vai, Pascoal. E não tinha. Pascoal, em termos de Corinthians, depois em termos de São Paulo, o que seria uma surpresa domingo a escalação do Carille, por exemplo? Pedrinho aberto pelo lado do campo e não Wagner Love. Mas isso não seria uma surpresa. Pra mim seria uma surpresa. Até pelo... Mas ele utilizou o Pedrinho. Mas peraí, o jogo do Pacaembu, que o Corinthians fez contra o Santos, ele colocou o Pedrinho ali. E o Pedrinho não foi bem, então eu duvido que ele colocaria o Pedrinho ali. Sabe o que seria uma surpresa? Você sabe o que acontece? Tem muita gente que não gosta do Pedrinho. Tem muita gente que da torcida... Inclusive o Carille, né? Porque não foi pra jogar. E tem muita gente da torcida do Corinthians que espera que o Pedrinho possa fazer coisas que ele não vai conseguir fazer. Eu já expliquei pra vocês. Não, o Pedrinho joga bola, pessoal. Então, aí você disse agora que não joga. Quer ver como é que é uma contradição? Não, ele não falou isso. Ele não tá jogando bem. Você deturpou, não tá jogando bem? Não, mas você deturpou pior do que a gente. Pois é. A gente ainda vai na brincadeira. Então, desculpa, eu vou dar meu braço a torcer. Vou pedir o seu esclarecimento. O seu esclarecimento, por favor. Eu preciso esclarecer, as pessoas que ouviram entenderam. Essa língua podre. O que eu disse foi o seguinte: o último jogo que o Pedrinho fez como titular foi o jogo contra o Santos do Pacaembu. Venenoso. O Carille colocou ele até nessa fogueira, Pascoal, ele não jogou bem. Então, porque entendeu o que ele falou? Não jogou bem. Uma coisa ele não jogou bem, uma coisa não joga nada. Não falei isso. Falei assim, há uma controvérsia entre os torcedores do Corinthians. Uma baita fogueira. Quer jogar contra o Santos numa semifinal? Sabe por quê, Flavinho? Você vai se recordar, porque o empresário do Pedrinho, ele estava ainda esbravejando com o Carille na mídia, falando que o Pedrinho não tinha oportunidades e coisas do tipo, e muita gente falou, foi no grito essa escalação do Pedrinho. Falou, então vai. Então vai. O jogador do Corinthians tem que encarar qualquer jogo. Isso? Pera. O jogador do São Paulo tem que entrar em qualquer jogo. Peraí, mano, isso não aconteceu. Como não? Não. Ganhar no grito, esquece. Não. Foi o papo que aconteceu internamente lá e o pessoal ainda falou, estão colocando o Pedrinho numa roubada. Mas eu acho que jogo grande, o moleque que joga bola tem que jogar. Ele ganhou uma oportunidade. Aquele jogo contra o Cruzeiro, né? Que ele fez o gol. Fez gol de fora da área. Na final. Mas eu acho o Pedrinho muito bom. Contra o Flamengo. Nem o empresário do Pedrinho, que é o Will Dantas, escala jogador e muito menos o Fábio Carille se deixa alguém escalar o jogador. Mas vira e mexe, o Will Dantas, ele dá umas cornetadas aí na não escalação do Pedrinho e isso pode incomodar o Carille, Benjamin. Como não? Não, eu tô falando outra coisa. Estou falando assim, o Carille não escala ou não tira o jogador por manifestação externa. Nem de empresário, nem de ninguém. Mas no ano passado o Dantas só um parênteses aí, Facincani, só um parênteses aí. Quando eu vim aqui e critiquei o Carille numa entrevista coletiva, quando o Corinthians jogou mal, em um dos jogos, muitos que o Corinthians fez ruins nessa temporada, o único jogador que ele apontou o dedo de fato, e vocês se lembram aqui, não, foi contra o Novo Horizontino, individualmente, que o Pedrinho ele falou, o Pedrinho não tá fazendo o que eu peço, o Pedrinho não tem intensidade, o Pedrinho não vai pro mano a mano. Não, aí foi no jogo contra o Santos. Foi no jogo contra o Santos. Ele nomeou. Não, foi com o Novo Horizontino. Não, mas você tá falando coisa diferente. Ele pode não morrer de amores pelo Pedrinho. Isso é uma coisa. E pelo jeito também acho que não morre. Sim. Agora, isso é um fato. Agora, que ele escala ou não escala porque alguém fala alguma coisa fora, isso não existe. Não, mas eu não falei que esse é o meu ponto de vista. Eu falei que foi comentado isso internamente, inclusive no Corinthians. Isso eu desconheço. Mas não é o meu ponto de vista. Eu, particularmente, acho que o Pedrinho é um bom jogador. Que seria uma surpresa. Jogo, eu entraria com o Wagner Love. O que seria uma surpresa para mim no final de semana seria o Zico no Corinthians. Pode ser. Acho que seria bacana o Rivelino voltar, né? O Marcelinho escalado agora, falando sério. Pedrinho, Cleison e o Wagner Love à frente no lugar do Gustavo. Não. Aí é uma injustiça. Não. Aí o senhor já tá tirando. A bola não chega no cara, o senhor quer tirar o cara. Que não faz gol há 5 jogos. Pronto, é mais um que vai pra lista de perseguidos do cidadão. Não. Borja. Não, claro que não. Everton Ribeiro. Não. É verdade. Arão. Diego. Não. Diego, agora é o Gustavo. Nunca cornetei o Gustavo. Não tô cornetando. Você quer tirar ele da final. Não, eu tô dizendo que seria uma surpresa. Isso seria uma surpresa. Porque aí o Carille entendendo
que ele pode tentar modificar um pouquinho a dinâmica do ataque da equipe, ele põe um time muito mais rápido, muito mais veloz, mais dinâmico não, um time para jogar, para explorar a velocidade em relação ao São Paulo. E você joga com o Pedrinho de um lado, mais agudo, do outro o Cleison, e à frente o Wagner Love, que é um cara que tem mais movimentação do que o Gustavo, ou não tem? Claro que tem. O Wagner Love é um cara mais móvel que o Gustavo. Então ele tem um ataque com um pouco mais de flexibilidade para tentar surpreender a defesa do São Paulo. Não acho que a mudança de peças pode ser a surpresa. A mudança de postura. Também. Para mim, pode ser surpresa. Ou seja, o Corinthians jogando o tempo inteiro no campo do São Paulo. Isso pra mim pode ser uma surpresa. Mas o senhor, mano, a mudança o Corinthians não faz também, isso. Porque, por exemplo, o Carille é um cara que gosta muito do Richard. E o Richard, ele tem uma característica muito parecida com a do Ralf. Ele não é aquele volante de saída, aquele cara que tem uma boa distribuição. Pelo menos no Corinthians não tem mostrado isso. No Fluminense era outro jogador. Eu acho que vai jogar o Ramiro. Não tá jogando nada. Eu acho que vai jogar o Ramiro. Então, exatamente porque o Corinthians fazia esse jogo de abafa, não deixar o São Paulo ter a bola, fazer o jogo ser claustrofóbico o tempo inteiro pro São Paulo, aproveitando a atmosfera da arena corintiana. Torcida, aliás, o recorde de público na arena do Corinthians, Itaquerão, 46.090 no Brasileiro de 2017. Sem contar, claro, os jogos da Copa do Mundo. Palmeiras e Corinthians lá. Tinha aquela arquibancada atrás. Quando o estádio era chamado pelo seu nome oficial, Arena São Paulo. Inferno, Corinthians. Arena Corinthians. Então eu acho que essa pode ser uma postura que... Mas como o Cuca é esperto, com certeza ele está pensando nisso. O Corinthians está jogando em casa. Qual seria a surpresa? Mas você viu o Danilo Avelar falando? Você viu? Eu até chamei a atenção do Pascoal. Não adianta o torcedor. Não adianta só a torcida fazer o papel dela. Nós temos que jogar bola. Então, mas como é que ele vai fazer? Como é que o torcedor. Como é que o jogador vai chamar o torcedor para entrar no jogo? Como é que ele vai fazer isso? Fazendo uma blitz. Jogando bola. Intensidade. Exato. Blitz. Não deixando. Sufocando o São Paulo. Que nem o Santos fez com o Corinthians, que o Corinthians não conseguia passar do meio campo. A mesma coisa pode ser feita. Mas qual seria a surpresa? O Corinthians joga em casa. Pra mim não é de nome. Pra mim a surpresa é de posicionamento. E qual seria? Veja, nos últimos 4 jogos, o Corinthians que ele não fez gol, o Corinthians chutou 30 bolas a gol do adversário. 10 atingiram a meta do inimigo. 30 gols em 30 chutes em 4 jogos. O que dá uma média de 7,5 por jogo. 7,5 por jogo. 7,5 por jogo, 10 atinge o alvo, 2,5 ou seja, por jogo. 3 e... 2,5. 10 atingiram em 4 jogos? 2,5 por jogo. 2,5. 2 chutes e meio por jogo. Então, não é característica do Corinthians ser um time de abafar. É muito baixo isso, hein? Isso seria muito baixo. É muito baixo. O Santos contra o Atlético Goianiense, ok, era o